Esse exercício pede para obter a equação reduzida resultante de uma translação de eixos, classificar, dar os elementos e representar o gráfico. Bom, algo que chama atenção nesse exercício é que nós temos equações que são de vários tipos. Então, nós temos essa aqui com x ao quadrado e y ao quadrado, essa outra aqui com x ao quadrado e y ao quadrado mais uma negativa, aqui que é só o y ao quadrado. Ou seja, esse caso aqui vai ser uma integração de tudo que nós vimos até agora sobre cônicas. Então, vamos prosseguir. De qualquer maneira, escrever equação reduzida é muito parecido com o que estava sendo feito até o exercício 30, que é só completar os quadrados. Então vamos lá. Aqui, inicialmente nós podemos colocar junto tanto o x com x, y com y. Então vamos pegar aqui x ao quadrado, colocar junto com o menos 4x. Agora colocar aqui o 4y ao quadrado com o menos 24y. E vamos passar o 36 para o outro lado. Algo que eu gostaria de destacar é que de cara aqui a gente já consegue classificar. Então, se tem tanto o x ao quadrado quanto o y ao quadrado, só pode ser ou uma hipérbole ou uma elipse. Só que no caso da hipérbole, se um for positivo, o outro é negativo. Aqui a gente está vendo tanto o x quanto o y estão ao quadrado e estão com o mesmo sinal, que é positivo. Então, trata-se de uma elipse. No caso da elipse, nós temos o x ao quadrado positivo, o y ao quadrado positivo, ou seja, eles combinam o sinal. Então aqui, vamos prosseguir. Completa quadrado, então x ao quadrado menos 4x. Divide por 2 aqui, vai ficar 2. Então a gente adiciona 2 ao quadrado e subtrai 2 ao quadrado. Aqui nós temos esse 4, vamos colocar o 4 em evidência antes. Então 4, y ao quadrado, dividindo esse aqui por 4, então vai ficar 6y. A gente divide por 4, porque nós estamos colocando o 4 em evidência. E agora a gente completa o quadrado. Divide por 2 para poder completar o quadrado, fica 3, né? E aí, para não alterar a nossa equação, nós vamos subtrair o 3 ao quadrado multiplicado pelo número que está em evidência. Então, multiplicado pelo 4. Certo? Isso aqui é igual a menos 36. Dessa parte, a gente pode fechar o produto notável, né? Então, aqui é x menos 2 ao quadrado. Menos aqui 2 ao quadrado fica 4. Mais 4y menos 3, né, ao quadrado. Temos aqui 9 menos 36 igual a menos 36. Ah, legal. Esse menos 36, quando vier para cá, vai mais 36, vai poder cortar com esse. Então vai ficar assim, x menos 2 ao quadrado. Esse número a gente pode passar para lá. Então mais 4y menos 3 ao quadrado. E aqui o menos 4, quando vem para cá, vem mais 4. Dividindo todo mundo por 4, só para ficar com o número 1. Tanto no caso de elipse quanto no caso de hipérbole, nós temos, né, o número 1 do lado de lá. Então, dividir por 4 vai ficar assim. Então, temos x menos 2 ao quadrado sobre 4. Esse vai embora com esse. Mais y menos 3 ao quadrado sobre 4 igual a 1. Então, se não estava claro antes, quando eu falei aquela parte do sinal, agora dá para ver claramente que é uma elipse. Então, respondendo a primeira coisa que o exercício pedia, né? Ou uma das coisas, não lembro a ordem. Isso aqui é uma elipse. Porque a gente está vendo exatamente com a forma que está... Eita. Agora sim. A gente está vendo com exatamente a forma que está aqui, ó, na expressão 1. Lembra que a elipse, a gente tem o maior mandando aí em qual referência que a gente utiliza. Então, se o maior está embaixo do x, a gente utiliza a primeira referência. Deixa eu ver se eu coloquei isso. Eu deveria ter colocado aqui.
Acho que eu vou atualizar esse arquivo para 2.5. E aí talvez quando você estiver vendo o vídeo, você já consiga baixar o 2.5. Aqui eu coloquei. Acho que vou trazer isso aqui para cá também. Bom, então continuando. Trata-se de uma elipse. Agora, outra coisa que o exercício pediu, olhando aqui no enunciado, é que a gente fizesse uma translação de eixo. Eu vou fazer uma translação de eixo da seguinte maneira. O x menos 2 vai ser o meu novo x', meu novo eixo. E o y menos 3 vai ser meu novo eixo y'. Com isso, a gente conseguiria reescrever essa equação assim. Ó. E isso aqui fica x' ao quadrado sobre 4 mais y' ao quadrado igual a 1. Esse linha aqui não tem nada a ver com derivada, tá? É só porque é a notação que o livro adotou. Então, trata-se de uma elipse. O maior está embaixo do x. Então, o maior é a quadrado. Portanto, o a é 2. Aqui o b ao quadrado é 1, né? Aqui não tem nada embaixo, é como se tivesse 1. B ao quadrado é 1. Portanto, o b é 1 também. Ok. Pediu para dar alguns elementos. Então, até olhando no gabarito, só para ver como é que ele está fazendo, só para poder balizar o que ele pediu de elementos, que a gente poderia escrever todos esses elementos aqui. Então, como elementos, pediu a medida do eixo, então eixo maior. O eixo maior mede 2b, então como eu falei, eu vou escrever ele aqui. Se bem que agora que a gente fez translação de eixo, a gente consegue utilizar esse desenho aqui. Porque na translação, essa parte de cá, ó, fica exatamente igual a essa expressão aqui. Então, eixo maior 2a, está aqui. Então, 2a. Então, nós temos 4, medida 4 no eixo maior. Eixo menor. Dois b, tá aqui, ó. O b mede 1, então o eixo menor mede 2. E os focos? Os focos, tanto faz como é que você vai querer encontrar eles. Né? Então, você pode utilizar a segunda referência aqui, nessa parte que está geral, por exemplo, ou utilizar a translação de eixos. Eu vou utilizar a segunda referência. O mais fácil mesmo é utilizar com a translação de eixo. Só que melhor para entender é utilizar a segunda referência. Então aqui, ó, nós temos que o h, que é o que está com o x, equação aqui, h é que está com o x, então h igual a 2, k igual a 3. É o que nós temos ali na translação. Né? Nós precisamos também do C para a gente conseguir calcular esses focos aqui. Né? Então, no caso da elipse, o teorema de Pitágoras fica com um a quadrado isolado. Então, vamos escrever aqui a quadrado igual a b quadrado mais c quadrado. Então, o a ao quadrado, esse aqui é o a quadrado, né? Como o a é 2, o a ao quadrado é 4. Como o b é 1, b ao quadrado também é 1. Passa isso para cá, ele vai como 3, vai como menos 1, então fica 3. E aí passa a raiz. Então, c é raiz de 3. Portanto, a gente consegue escrever os focos da seguinte forma. Foco vai ficar o h menos c, então 2, aqui, o h que é 2, mais ou menos raiz de 3, né, já que um é mais c, o outro é menos c, e o nosso c que deu raiz de 3, h menos c, e o k que é 3. Beleza, esse aí é o nosso foco, são os nossos focos.
e agora a gente pode fazer o esboço dela. Para fazer o esboço, pode ser interessante a gente marcar os pontos. A1, A2, B1, B2, etc. Então, vamos lá. O A1 H menos A então deixa eu escrever aqui que o A é 2 e o B é 1. Então H menos A, a gente consegue ver aqui, H menos A. Então 2 menos 2, K que é 3. O A2, H mais A. Então 2 mais 2, 3. E agora o B1 e o B2. Então B1, H, K menos B. Então vai ficar o H que é 2. E o K menos B, que é 3 menos 1. E o B2, que é HK mais B. O H que é 2, K mais B, 3 mais 1, que dá 4. Ok, com isso a gente já consegue fazer o esboço. Só marcar todos esses pontos, então 0, 3, 4, 3. Dá para fazer a escala de 2 em 2. Então 2, 4, 6. Então 0, 3, 4, 3. Então aqui 2, 4. 0, 3 vai ficar aqui. E o 4, 3 fica aqui. 0, 3, 4, 3. Então esse é o A1, esse é o A2. E agora o B1 e o B2, que é 2, 2, 2, 4. 2, 2, 2, 4. Podia ter feito a escala de 1 em 1. Faz o retângulo. Ficou bem pequeno o desenho. E agora a elipse dentro do retângulo. Beleza. Ok. Então vamos para a letra B. De cara eu já vou adiantar, essa aqui já dá para ver que é uma hipérbole, porque a gente está vendo que nós temos o x ao quadrado positivo e o y ao quadrado negativo. Quer dizer que eles estão com o sinal trocado. Então já podemos até classificar como uma hipérbole. Então vamos prosseguir colocando x junto com x. Coloco o sinal negativo em evidência. Então y ao quadrado mais 4y, e passo o 11 para o outro lado. Ok, então completando o quadrado perfeito, x ao quadrado menos 8x, divide por 2 fica 4, então a gente acrescenta 4 ao quadrado e subtrai 4 ao quadrado. Aqui, y ao quadrado mais 4y, agora divide por 2, então vai ficar 2, a gente vai adicionar 2 ao quadrado. E aí, para não ficar diferente, nós vamos subtrair 2 ao quadrado multiplicado pelo número que está em evidência. Então, multiplicado por menos 1, igual a menos 11. Vamos fechar esse trinômio. Então, vai ficar x menos 4 ao quadrado, menos 16, y mais 2 ao quadrado, que vai ficar 4, menos com menos vai ficar mais, igual a menos 11. Então, x menos 4 ao quadrado é menos y mais 2 ao quadrado. Aqui nós temos menos 12. Quando passa para lá vai mais 12, então vai ficar 1. Melhor ainda. Aqui a gente não vai precisar dividir nem nada. X positivo, y negativo, nós temos o caso de uma hipérbole. Então, estamos nesse caso aqui. E
é a primeira referência, né? Porque é justamente isso, o x positivo e o y negativo. Ok, já classificamos com hipérbole. Agora, para poder escrever, né, como translação de eixo, a gente vai chamar isso aqui, ó, x menos 4 de x'. Então vai ficar x' ao quadrado. E chama o y mais 2 de y'. Então y' ao quadrado. Então essa daqui é a equação, né, transladada aí. Só fazer o novo eixo x como sendo o antigo menos 4 e o novo eixo y como sendo o antigo mais 2. Ok, vamos precisar fazer o esboço dela, então é interessante que a gente consiga extrair todos os elementos, pelo menos aí o B1, o B2, o A1 e o A2. O H é o que está junto com o X, com o sinal trocado, então o H vai ficar como sendo 4, e o K é o 2 negativo. Beleza, o que mais que nós temos aqui? A ao quadrado e B ao quadrado estão embaixo de x e y. Como aqui não tem nada, porque é 1. Tá? Então, A ao quadrado é 1, segue que o A é 1, e B também é 1, que aqui tem 1 ou 1 ao quadrado. Falta só a gente achar o C para poder esboçar o foco dele, para poder calcular o foco dele. Então, no caso da hipérbole, o C é que é a hipotenusa. Então, C quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado. O C ao quadrado será 1 mais 1, já que tanto o A quanto o B são 1. Então, o C vai ficar, aqui fica 2, e aí raiz de 2. Então, vamos destacar quem são os elementos. Para começar, o centro, HK. Então, 4 menos 2. O A1, que é H menos AK. Então, 4 menos 1 dá 3. H menos A, K. E o K é menos 2. E o A2, que é H mais A. Então, 4 mais 1, K. B1, que é HK menos B. Então, HK menos B. E o B2, que é HK mais B. Então, H aqui é 4. K mais B, que vai ficar menos 2, mais 1. Foco é aqui, H menos CK. Então, 4. Cadê o C? Mais ou menos raiz de 2. Ah, tá. Então aqui vai dar pra gente resumir. 4 mais ou menos raiz de 2 e o K é menos 2. Ok, nós escrevemos todos os elementos. Vamos escrever também os eixos. Estamos no caso da hipérbole. Ela tem eixos. Tá, também não está aqui. Deixa eu ver se está aqui em cima. Beleza, eixo real e eixo imaginário. Então, eixo real. O eixo real é 2A e o eixo imaginário 2B. Então, cadê o A? Tudo é 1. Então vai ficar 2A e 2B, tudo vai ficar com medida 2. Ok, agora falta só o esboço. No caso de hipérbole é interessante fazer aquele retângulo pequenininho, então é melhor pular os números aí em unidades grandes. Então deixa eu ver, temos aqui o 4, 6, mas vai dar para pular de 2 em 2. Então 2, 4, 6. Nossa, aqui é um 5, nem sei mais. Aqui também de 2, 4. Menos 2, menos 4. Então vamos marcar os pontos. 4 menos 1 e 4 menos 3. 4 menos 1, 4 menos 3. 3 menos 2. Menos 5 menos 2. Isso aqui daria até para ter marcado de 1 em 1.
Dá mais um zoom aqui. Faz o retângulo. Nesse caso é um quadrado, né? Já que tanto A quanto B deram números iguais. Então é um quadradinho. As assíntotas. Nós fizemos tendo como base a primeira referência. Então nós temos a hipérbole voltada para a direita e para a esquerda. Tá aí. A ideia geral é essa. Deixa eu ver, eu escrevi os... Só conferir aqui se eu escrevi a translação. Tá, escrevi a translação de eixos, beleza. Próximo. Aqui, de cara, já dá para dizer que trata-se de uma parábola, porque a gente tem só um deles ao quadrado. Então, se tiver somente um ao quadrado, é uma parábola mesmo. Vamos deixar aqui na forma geral dela. Então, vamos começar colocando o y com y. Então, y ao quadrado mais 6y menos 8x. Então, foi esse, igual a menos 17. Completar quadrado. Então, y ao quadrado mais 6y. Divide por 2, que vai ficar 3. Né? Então, adiciono 3 ao quadrado, subtrai 3 ao quadrado. Aqui, menos 8x igual a menos 17. Essa parte de cá, a gente pode fechar para y mais 3 ao quadrado. Aqui vai ficar menos 9, né, menos 8x igual a menos 17. Beleza, vamos dar uma conferida aqui na forma que nós temos para parábolas. Então, nós temos o x ao quadrado isolado e o y do outro lado, ou nós temos o y ao quadrado isolado e o x do outro lado. Então, dá para perceber que nós vamos ter o y ao quadrado. Vamos deixar ele sozinho de cá. Então, vai ficar assim, y mais 3 ao quadrado, e a gente passa o restante para lá. Esse 8x vai positivo, e aqui nós temos menos 9, vai para lá como mais 9, então vai ficar menos 8, que é menos 17, mais 9. Portanto, tem para y mais 3, só colocar em evidência agora, então 8, que multiplica x menos 1. Aqui a gente já consegue dizer que nós estamos no caso da segunda referência, que é a referência que nós temos o y ao quadrado. Nós vamos precisar do 2p para poder escrever os elementos. Aqui a gente já consegue fazer a translação. Então, se a gente colocar o y' como sendo y mais 3 e o x' como sendo x menos 1, a gente pode reescrever essa parábola assim, né? É y' ao quadrado é 8x', assim. Ok, agora os elementos, nós vamos precisar desse 2p para poder achar esse foco e também a diretriz dela. Então, 2p é isso aqui. Significa que o p é 4. O que mais que a gente precisa? Do h e do k. Então, o h é o número que está junto com o x aqui. Ó. Então, o h vai ser 1. E o k é o que está com o y, vai ser menos 3. Lembra de trocar o sinal. Ok, acho que com isso a gente já consegue escrever todos os elementos. Então, a diretriz ela é a reta x igual a h, p menos 2. Então, vai ser a reta x igual a h, 1. P menos 2, não, p sobre 2. Menos p sobre 2. Então, a diretriz é a reta x igual a menos 1, né? Já que aqui vai ficar 4 sobre 2 dá 2. E o foco,
que é h mais p sobre 2, h mais p sobre 2, k que é menos 3. Então, o foco vai ficar 3 menos 3. Ok, vamos fazer agora o esboço daquilo que nós temos. Temos o foco em 3 menos 3. Então, dá para numerar de 1 em 1. Vou numerar de 2 em 2. Então, 3 menos 3 vai ficar aqui. 3 menos 3. Esse é o foco. E a diretriz, x igual a menos 1, a diretriz ela vai ficar aqui. No x igual a menos 1. Então, a gente passa daqui até aqui embaixo, assim. Essa aí é a diretriz. Beleza. O vértice é HK, não está escrito, mas vamos lá. Vértice é 1 menos 3. Agora a gente pode marcar ele aqui. O vértice está em 1 menos 3, então 1 fica aqui. Esse é o vértice da nossa parábola. Então a parábola ela vai ficar voltada para lá, né, oposta aí a essa diretriz. Então vai ser uma parábola tipo assim. Beleza, é isso aí. Até tem maneira de a gente descobrir onde é que vai cortar o eixo X. Acho que eu vou fazer isso só para o desenho ficar melhor. Então, para descobrir onde corta o eixo X, é só fazer o Y igual a 0. Então, a gente pode pegar qualquer uma forma dela. Essa aqui, por exemplo, deixa eu ver se não vai ficar uma equação muito complicada. Então, fazendo y igual a 0, isso aqui vai ficar 3 ao quadrado é igual a 8x menos 8. Não, até que vai ficar mais ou menos. Então, nós temos 9 igual a 8x menos 8, passa para cá, 17, né, igual a 8x. Então, x igual a 17 sobre 8. 17 sobre 8 vai dar aí 2 alguma coisa, talvez 2,125, 2,250, até um pouquinho depois de 2. O desenho até que ficou legal, talvez só devia ser um pouquinho mais próximo para cá, mas já tá bom, já tá ótimo, 2, alguma coisa aí. Então, essa aí foi a letra C. Então, letra D. Nesse caso, nós temos outra elipse, porque tanto o x quanto o y estão ao quadrado e são positivos. Então, vamos começar juntando o x com o x. Então, já coloco 3 em evidência. X ao quadrado menos 4x. Coloco 2 em evidência. Y ao quadrado mais 4y. E passo 19 para o outro lado. Então, vamos colocar na referência da elipse. Porque nós já sabemos que trata-se de uma elipse. Porque tem os dois com o mesmo sinal, e ao quadrado. Então, 3 adiciona para completar o quadrado. Então, dividindo 4 por 2 fica 2. Então, adiciona 2 ao quadrado. Para não alterar, nós vamos subtrair 2 ao quadrado, multiplicado pelo número que está em evidência. Então, de cá, mesma coisa. Y ao quadrado mais 4y. Então, divide por 2 fica 2. Então, adicionamos 2 ao quadrado, nós vamos subtrair 2 ao quadrado, multiplicado pelo número que está em evidência aqui. E do outro lado aqui, igual a menos 19. Temos 3x menos 2 ao quadrado. Esse menos aqui e o número que está de cá. Aqui vai ficar 4 vezes 3 dá 12. Mais 2y mais 2 ao quadrado.
veio esse mais esse 2 que está aqui, que vai ficar 4 vezes 2. Então, temos a seguinte situação. 3x menos 2 ao quadrado, mais 2y mais 2 ao quadrado, que fica menos 20. Quando passa para lá, vai mais 20. Então, isso aqui dá igual a 1. Beleza. Para deixar na forma de elipse mesmo, talvez a gente pudesse passar isso aqui dividindo. Então, esse 3 aqui ficaria como 1/3. Mas eu vou deixar assim mesmo. Só fazer aquela translação de eixos. Então, isso aqui vira o x', né? Então vai ficar 3x'. Esse aqui vira o y'. 3x' mais 2y' ao quadrado. É igual a 1. Então aqui já é uma das nossas respostas. É uma elipse, como já estava escrito. Então agora vamos calcular aí quem são os eixos. Certo, agora para calcular os eixos, não vai ter jeito. Nós vamos precisar passar para aquela outra maneira lá, né? Para aquela equação. Que é com o A embaixo, o B embaixo, igual está aqui na primeira referência, ou está aqui na segunda referência. Então a gente vai ter que decidir depois, lembrando que o A é que é maior. Então aqui vai ficar x menos 2 ao quadrado. Passa esse 3 de cima para baixo. Lembra que aí fica a divisão de frações, né? Primeira vezes o inverso da segunda. Aí isso aqui 3 vai ficar em cima. Mesma coisa de cá. Então passa esse 2 para baixo. Igual a 1. Então, quem é o maior? 1/3 ou é meio? Se você tiver dúvida ainda, a meio é 0,5 e 1/3 é 0,3 aproximadamente. Então, esse aqui é maior. Então, isso aqui é a quadrado, isso aqui é b ao quadrado. Como o maior está embaixo do y, nós vamos utilizar a segunda referência. Vamos encontrar todos os elementos. Então, começando pelo centro. O h é o que está junto com o x e o k é o que está junto com o y. O a ao quadrado é meio. Então, a vai ficar como raiz de meio. Então, raiz de 1 sobre 2. Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre raiz de 2, já que raiz de 1 é 1 mesmo. E dá para racionalizar isso aqui por raiz de 2. Então, o a vai ficar raiz de 2 sobre 2. O b vai ficar raiz de 1 sobre 3. Isso dá 1 sobre raiz de 3. Racionaliza, né, por raiz de 3. Então, o b é raiz de 3 sobre 3. Precisamos do c para a gente poder achar o foco. Então, nesse caso aqui, o a ao quadrado. Então, aqui nós temos que a quadrado é b quadrado mais c quadrado. Deixa eu escrever direto, porque o espaço está acabando. O a ao quadrado é meio. Então, a ao quadrado é b ao quadrado mais c quadrado. Eu vou multiplicar todo mundo por 6, tá? Que é esse vezes esse. Vou multiplicar todo mundo por 6 só para não ficar trabalhando com fração. Quando multiplicar por 6, 6 vai ficar junto com 1. Então, aqui fica 6. E aí vai dividindo. Então, vai ficar 3. Multiplica por 6 aqui também. Então, aqui vai ficar 2. E aqui 6c quadrado. Passo para o outro lado, vai ficar 1. É 6c quadrado. Passo dividindo. Daqui a gente tira que o c é 1 sobre raiz de 6. Né? Vai ficar raiz de 1 sobre raiz de 6. Racionalizado por raiz de 6. Nós temos que o c é raiz de 6 sobre 6.
Beleza. Então, a gente pode escrever aí os elementos. Achei que daria para ocupar um por página, não deu. Então deixa eu apagar e esticar. Depois eu vou ter que reescrevê-lo. Então, o C é raiz de 6 sobre 6. Então, vamos escrever os nossos elementos aí, para que a gente consiga completar o exercício. Temos o eixo maior, medindo 2A. Então, no caso, o A é raiz de 2 sobre 2. Então, o eixo maior vai ficar somente raiz de 2, que vai cancelar com o de baixo. O eixo menor, 2B, vai ficar... cadê o B? Aqui, raiz de 3 sobre 3. Então, 2 raiz de 3 sobre 3. 2 raiz de 3 sobre 3. O foco, vou colocar o centro antes. Centro, HK. Cadê o H e o K? Então, 2 menos 2. Então, centro, 2 menos 2. O foco será aqui. Então, HK menos C é HK mais C. Cadê o H e o K? Deixa eu escrever aqui no cantinho. O H é 2, o K é menos 2. Isso mesmo. Então, temos HK menos C. Então, H que é 2. K menos C. Então, menos 2 menos raiz de 6 sobre 6. Aqui está escrito errado, né? A gente já sinalizou para tirar essa raiz aqui de baixo. Então, mais ou menos raiz de 6 sobre 6. Então, esses são os focos. Os vértices A1, HK menos A. Então, H que é 2. K menos A. Ou é raiz de 2 sobre 2. Então, A1 é H. K menos A. Então, ficou 2. K menos A, menos 2, menos raiz de 2 sobre 2. Esse aqui também vai dar para escrever junto, né? Já que o A2 só troca o sinal negativo por positivo. Então, aqui, deu para escrever junto. Não é só o A1, é o A1 e o A2. E só para a gente poder fazer o esboço, o B, que é H menos B, K. Então, o H, que é 2, menos o B que é raiz de 3 sobre 3. Então, mais ou menos raiz de 3 sobre 3. K. Cadê o K? Aqui, menos 2. Beleza, com isso a gente consegue fazer o esboço. Não vai ficar um esboço tão legal assim, porque, enfim, esses são números difíceis de serem marcados. Mas o A é 2. Então, aqui, imagina que está de 1 em 1, tá? Isso aqui é melhor de fazer se tiver uma calculadora. Então, a ideia, agora, nesse aqui, vai ser utilizar aí uma calculadora para a gente chegar numa aproximação para essas raízes. Então, utilizando uma calculadora aqui, esse menos 2 mais raiz de 2 sobre 2 vai ficar...
raiz de 2. Ok, então menos 2 mais raiz de 2 sobre 2 fica... Ok, então menos 2 mais raiz de 2 sobre 2, isso aqui, o mais vai ficar aí 2,7 aproximadamente, e o menos vai ficar menos 2, vai ficar 1,3. Então é menos 2,7 menos 1,3. Ok, então a gente vai marcar esses dois pontos, 2, menos 2,7 e menos 1,3. Então 2 menos 2,7 vai estar quase perto do 3 aqui. E 2 menos 1,3 aqui. Esses aí são os vértices A. Agora o B, raiz de 3 sobre 3 aqui. Então vai ficar 2, só fazendo na calculadora, mais raiz de 3 sobre 3. Então esse aqui vai ficar 2,6 e 1,4. Então a gente vai marcar 1,4 menos 2 e 2,6 menos 2. Então 1,4 vai estar por aqui. 1,4 menos 2 e 2,6 menos 2. Beleza, agora a gente vai fazer o retângulo. Fazendo o retângulo, agora é só fazer a elipse aí dentro. Essa elipse ela tem que ser maior mesmo em pé, tá? Até porque a gente está aqui com a segunda referência. Então esse foi o item, essa foi a letra D. Beleza, então continuando, agora eu vou ter que copiar a letra E de novo. Então a letra E, espero que pelo menos caiba aqui. X ao quadrado mais 2x mais 8y menos 15. Deve caber porque é só uma parábola. Então, como nós temos aqui o x ao quadrado e o y que não está ao quadrado, já dá para ver aí que é uma parábola mesmo. Então, vamos completar aqui. Divide por 2, vai ficar 1, então a gente vai adicionar 1 ao quadrado e nós vamos subtrair 1 ao quadrado. Aqui mais 8y, vamos passar isso para cá, então vai ficar igual a 15. Depois a gente vê se compensa passar o restante. Vou só colocar aqui na referência de parábola. Então já é uma parábola, já é a classificação dela. Aqui a gente pode passar para x mais 1 ao quadrado igual a 15. Então esse aqui fechou. Menos 8y. E nós temos esse menos 1 aqui. Esse aqui ficou junto com isso. Nós temos esse menos 1, quando vem para cá vem mais 1. Então aqui vai ficar x mais 1 ao quadrado igual a menos 8y mais 16. Dá para a gente colocar o 8 em evidência. Então x mais 1 ao quadrado igual a menos 8 que multiplica y menos 2. Porque aqui a gente tem esse sinal negativo, como estamos colocando ele em evidência, aqui tem que ficar negativo também. Bom, já dá para escrever na forma
trasladada, né? X' ao quadrado igual a menos 8 y'. É só fazer aquela alteração, né, de transformar o número que está aqui, isso aqui tudo em x'. Beleza. Nós temos o x ao quadrado. Como é o x ao quadrado, nós vamos ter que utilizar a primeira referência. Então, daqui já dá para inferir que o h é menos 1, só comparar com o que está aqui. Então, o h é menos 1 e o k é 2. O 2p é menos 8. Portanto, o p é menos 4. Com isso, a gente já consegue o vértice. A gente consegue também escrever a equação da diretriz e fazer o esboço. Então já dá. Então, o vértice é hk. Então, menos 1, 2. A diretriz é a reta y igual a k menos p sobre 2. Então, vai ficar 2 menos 4 sobre 2. Então, aqui vai ficar 2, que é o k menos p sobre 2. Então, isso fica 4 mesmo, né? Então, isso é igual a 2 mais 2. Beleza, dá para numerar aqui de 1 em 1. Para baixo também, se precisar. Vamos começar fazendo a diretriz, que é a reta y igual a 4. Tá aí, reta y igual a 4. Vamos marcar também o vértice. O vértice que é a menos 1, 2. Então, x igual a menos 1, y igual a 2. Esse aqui é o vértice. O foco também. Cadê o foco? Não fiz o foco. Então, foco. Que é hk mais p sobre 2. h aqui é menos 1. K mais p sobre 2. Então, aqui, K mais p sobre 2. O p sobre 2 vai ficar menos 2. Quando somar, vai zerar. Então, o foco é menos 1, 0. Então, o foco está aqui. Beleza, agora a nossa parábola ela passa no vértice e é voltada para o foco. Então, vai ficar assim. Tem como saber onde corta o eixo y? É só fazer o x igual a 0 aqui. Mas não vou fazer isso não. Beleza. Passando para o próximo, agora, letra F. Então aqui a gente está vendo o x ao quadrado e o y ao quadrado com sinal trocado. Trata-se de uma hipérbole. Então vamos começar deixando o x junto. Então x ao quadrado. Com esse aqui, então vai ficar menos 6x, eu colocando 9 em evidência. Coloco menos 4 em evidência para o y ao quadrado. Agora sim. Aqui não tem mais nada para colocar na letra F. Então achei que teria alguma coisa aqui. Beleza, ainda assim é uma hipérbole. Então já foi igual a menos 45. Vamos completar quadrado. Então vai ficar 9 x ao quadrado menos 6x. Adiciona esse número dividido por 2, então mais 3 ao quadrado. E só para não alterar a nossa equação, nós vamos subtrair 3 ao quadrado multiplicado por esse número. Menos 4y² igual a menos 45. Então ficou 9x menos 3 ao quadrado menos 81 menos 4y² igual a 45. 9x menos 3 ao quadrado. Passando isso para cá, vai ficar assim.
ele vai como positivo. Aqui é menos, né? Então, passando isso para cá, ele vai como positivo e aí vai ficar 36. Menos 45 com 81 dá 36. Podemos dividir todo mundo por 36 para ficar o número 1. Então, 36 aqui, 36 e 36. Então, ficou x menos 3 ao quadrado, né? Simplificando aqui por 9, sobre 4. Simplifica aqui por 4, y ao quadrado sobre 9 igual a 1. Escrevendo como translação de eixos, isso aqui fica x' ao quadrado sobre 4 menos y' ao quadrado sobre 9 é igual a 1. Igual a 1. Ok, agora a gente consegue escrever aqui os elementos. Então, nós temos uma hipérbole que ela tem o x positivo e o y negativo. Então, realmente, a primeira referência igual está aqui. Vamos destacar todos os elementos dela. Então, o h é o número que está com o x, o k é o número que está com o y, tá? Como não tem nada com o y aqui, fica sendo o número 0 mesmo. O a ao quadrado está aqui embaixo, isso aqui é a quadrado, então o a é 2. O b ao quadrado está aqui, então o b é 3. No caso da hipérbole, nós temos o c quadrado é igual a quadrado, que é o 4 aqui, mais o b ao quadrado. Então o c será a raiz de 13. Beleza, vamos destacar os elementos para a gente poder fazer o desenho. Então, centro, HK, então 3, 0. O vértice A1, então H menos AK, 3 menos 2, K que é 0. O A2, H mais AK, então 3 mais 2, K que é 0. Só para poder fazer o desenho, B1, HK menos B, então vai ficar 3, K menos B. E o B2, que é HK mais B. Então, o H que é 3, K mais B que é 3. O eixo real dessa hipérbole mede 2A. Então, o eixo real dela mede 4. E o eixo imaginário mede 2B, que é 6. O foco, os focos, então H menos CK e H mais CK. Como o C está estranho, a gente pode resumir. Então vai ficar H mais ou menos o C e o K, que é 0. Certo? Vamos fazer o desenho agora. Então, aqui, vamos de 2 em 2, porque tem o número 5. E no caso da hipérbole, a gente desenha ela para fora do nosso retângulo, então faz algum sentido que a gente salte em números grandes. Marcando os pontos, o 1, 0, 5, 0 e 3, 3, 3 menos 3. Vou fazer aqui agora o retângulo. E as assíntotas. Agora falta só fazer hipérbole voltada para a esquerda e para a direita. Então é esse caso aqui.
Por último, nós temos essa equação, que também é uma hipérbole. Dá para perceber que é uma hipérbole porque nós temos nós temos os dois ao quadrado, né? Tanto o y quanto o x, só que estão com o sinal trocado. Então vamos começar colocando o y com y. Então já foi aqui. Dá para colocar esse 25 em evidência quando for colocar com x. Então aqui vai ficar x ao quadrado mais 2x. Como eu já coloquei o sinal negativo aqui, então ele já está embutido quando a gente colocou em evidência. De k igual a 25. Agora podemos completar o quadrado. Nós vamos subtrair, nós vamos somar 5 ao quadrado, tá? Que é esse número dividido por 2. E aí, só para não ficar diferente, nós vamos também subtrair 5 ao quadrado, multiplicado pelo número que está em evidência ali. Então, menos 25, x ao quadrado mais 2x, divide por 2, divide 2 por 2, fica 1. Então, a gente adiciona 1 ao quadrado, e para não alterar, nós vamos subtrair 1 ao quadrado, multiplicado pelo número que está em evidência. Então, multiplicado pelo menos 25. Beleza, aqui vai ficar 25 positivo, já dá para mandar embora com isso aqui. Quando passar para lá, eles vão cortar. Então, 9y menos 5 ao quadrado, que vai ficar 25, vezes esse dá 225. Deixa eu ver se é isso mesmo, 25, tá, é isso mesmo. Aqui, menos 25, que multiplica x mais 1 ao quadrado. Esse aqui foi embora, né? Então igual a 0. 9, y menos 5 ao quadrado, menos 25. X mais 1 ao quadrado, só passar o número para o outro lado agora, né? Então ele já vai como 225, positivo. Por último, agora é só a gente dividir por 225 para ficar o número 1, como foi feito em todos os outros exercícios. Então, dividindo por 225, aqui fica o número 1. Aqui dá para simplificar, os dois dá para dividir por 25. Então, aqui vai ficar 25 dividido por 25 dá 9. Aqui fica 1, né? E aqui fica 9. Dividindo aqui dá por 9. 9 por 9 fica 1. 225 por 9 dá 25. E o 1 aqui de cá. Que feio que ficou isso. Agora sim. Beleza. O H. Trata-se da segunda referência, que é aquela que nós temos o x negativo e o y positivo. Então tá aqui. Então o H, como a gente consegue observar, é o número que está com o x, com o sinal trocado, né? Então vai ficar menos 1. O K é o que está com o y, então é 5. Aqui é o A quadrado, então o A é 5. Aqui é o B quadrado, então o B é 3. O C quadrado é o A quadrado mais o B quadrado. Então C da raiz de 34. Bom, raiz de 34 não tem como simplificar não, né? Só dá para ser 2 vezes 17, nem dos dois é quadrado perfeito, então vai ficar assim mesmo. Centro. HK, então menos 1, 5. Então isso aqui já é um elemento. Os focos. Eu vou escrever os focos porque eles vão ser rapidinho, porque nosso C está todo esquisito. Então vai ficar o H, que é menos 1, K, que é 5, mais ou menos o C. Certo. Então agora
a gente pode escrever aí o A1, que é H, K menos A, então H aqui menos 1, K menos A, e o A2, que é HK mais A, então H menos 1, K mais A, então 5 com 5, que dá 10. Só para poder fazer o desenho, eu vou fazer aqui também o B1 e o B2, então H menos BK, menos 1, menos 3, K, que é 5. E o B2, H mais BK. Então vai ficar menos 1 com 3, que dá 2, 5. Então 2, 5. Ok. O exercício pediu alguns elementos, então vamos destacar também quem são os eixos. Então lembrando que o eixo, no caso aqui, nós temos eixo real e eixo imaginário, porque trata-se de uma hipérbole. Tá, eu ainda não coloquei aqui, mas enfim, quando você estiver assistindo, acho que já vai estar aqui. O eixo real é o 2A. Então 2A, que é 10. E o eixo imaginário, 2B, que é 6. Certo? Agora a gente consegue fazer aí o esboço dela, marcando os 4 pontos. Né? O A1 aqui está bem grande, né? Tá até 10. Então acho que eu vou fazer de 3 em 3. Deixa eu ver se o B está maior ou não. Tá, vai dar para fazer de 3 em 3. Então 3, 6, 9 aqui. De cá também 3, 6, 9. Então A1, que é menos 1, 0. E o A2, que é menos 1, 10. Que legal. Vou ter que fazer essa escala menor ainda. Vou trocar os números, porque eu preciso marcar o menos 10 aqui para baixo, sabe? Então eu vou colocar aqui de 5 em 5. Então menos 5, menos 10. E aqui de 5 em 5, 5, 10. Do eixo X eu vou trocar. Acho que não precisa ser tão grande no eixo X, não, sabe? Não precisa ter esse salto assim, não. Deixa eu ver qual que é o maior número no eixo X. Cadê o B? Então, menos 4, 2, tá. Aqui acho que dá pra ir de 2 em 2. Então, 2, 4, 6, 8 e aqui também. Não tem problema você fazer escalas diferentes no eixo X e no eixo Y. O que não pode é pular, sabe? Começa aqui de 2 em 2, depois passa para 3 em 3, aí fica muito ruim mesmo, distorce o desenho. Mas como tá aqui, o desenho assim, ele fica com uma dimensão um pouco diferente, mas fica correto. Então vamos marcar agora aqui, menos 1, 0. E menos 1, 10. Agora o B1 e o B2, que é menos 4, 5 e 2, 5. Então menos 4, 5. E menos 2, 5. E 2, 5. Tá. Retângulos. Assíntotas. E aí, finalmente, a hipérbole.